Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à tecnologia. Teresópolis está inscrita para concorrer ao 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, a iniciativa que reconhece o incentivo e estímulo do setor público municipal ao empreendedorismo. O Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou deflação, ou seja, queda de preços de 0,14% no mês de agosto. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou em primeira votação durante a sessão plenária realizada na última terça-feira o projeto de lei 5.313, de autoria do vereador Eduardo do Blog, que institui no calendário de eventos da cidade a Semana Municipal de Prevenção e Informação sobre Doenças Cardiovasculares. A região serrana ganhou mais uma estação meteorológica, fruto de uma parceria entre o órgão ambiental estadual e o Instituto Friburgo Solidário. O equipamento foi instalado na última quinta-feira no Pico da Caledônia, em área do parque no município de Nova Friburgo. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o pagamento dos contratos emergenciais realizados pela CONDEP para a coleta de lixo. A decisão foi proferida na última terça-feira. O diálogo com o objetivo de apontar os avanços da tecnologia em consonância com a área de mercado de trabalho. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Agora são 1h04. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, no Facebook e também no nosso YouTube. Em nosso site, tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo, além de ficar bem informado sobre tudo que acontece no nosso município e na nossa área de cobertura. A gente começa já a edição de hoje falando sobre o nosso noticiário com uma informação importante. A Petroita informou que a operação dos ônibus no bairro Independência está completamente interrompida após a queda de uma árvore na estrada do Independência em frente à garagem da Cidade Real. A via está totalmente interditada desde as 11h20. A Enel Distribuição Rio informou que 5 equipes da distribuidora trabalham nesse momento para reconstruir um trecho da rede elétrica na BR-116, na altura do quilômetro 62, onde houve uma queda de árvore de grande porte danificou condutores e que afetou o fornecimento de energia para alguns clientes. Os reparos estão sendo realizados em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Ecorio Minas, e a previsão é que o serviço seja concluído até o fim desta tarde. A gente consegue ver ali nas imagens pessoal tendo que subir a pé ali a localidade do Independência por conta dessas questões aí envolvendo a árvore. E a gente fala sempre, né? Porque ao invés de ter que fazer esse trabalho paliativo de interrupção ali das vias por conta de queda de árvore, do abastecimento de energia elétrica para as residências, por que não faz a poda antes que a situação se agrave? Tanto pela Prefeitura, tanto pela Enel. A gente cansa de falar essas questões aqui, mas parece que a gente fala da boca para fora, né? A gente continua falando sobre Petrópolis e vamos mais uma vez abordar a questão da coleta de lixo na cidade. Na última terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro concedeu o pedido de suspensão dos contratos emergenciais de coleta e destinação de lixo da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP. A decisão foi tomada após um pedido de tutela provisória formulado pela empresa Consórcio Olímpio Serra. O nosso repórter Gabriel Fachola está aqui com a gente, ele que já está apurando essas informações.
e vai trazer para a gente agora ao vivo essa questão, mais uma novela aí envolvendo o lixo aqui em Petrópolis. Gabriel, boa tarde para você. Tudo bem, Richard? Boa tarde para todo mundo que está em casa. Realmente, o lixo em Petrópolis tem sido uma questão muito debatida, né? E essa questão da coleta também tem sido um problema diário, né? O pedido de tutela provisória apresentada pela empresa Consórcio Limpe Serra revelou sérios problemas na coleta de lixo realizada pela Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, que é administrada pela Prefeitura do município. As alegações de descumprimento de ordens emitidas pelo Tribunal de Contas trouxeram à tona as preocupações sobre o manejo inadequado dos serviços de resíduos sólidos e o uso inapropriado de recursos públicos. No pedido foi apontado que os órgãos poderiam estar violando normas legais que regulam a prestação desses serviços essenciais, incluindo a coleta de transporte adequado de resíduos para aterros sanitários e também toda a questão do trâmite dentro da cidade, né? Uma decisão urgente foi proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, suspendendo temporariamente os contratos emergenciais relacionados a esses serviços. Agora, falando sobre um pouco dessa decisão, ela foi embasada em diferentes regras do regulamento interno do TCE do Estado do Rio de Janeiro. Como resultado, o diretor-presidente da Condep, o Cedenir Vieira, ele foi notificado para cessar os pagamentos por serviços, independentemente desse serviço ter sido realizado ou não. E também serão suspensos os serviços que estão vinculados a contratos derivados da situação de contratação de forma emergencial e dispensa de licitação. Além disso, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, também foi comunicado dessa decisão, enfatizando a seriedade das alegações e a necessidade de atenção imediata para garantir que as irregularidades sejam tratadas da maneira adequada. Aqueles que não cumprirem com a determinação do tribunal podem enfrentar, sim, consequências legais. Até então, a Condep estava realizando esse serviço de forma emergencial, quando o contrato com a empresa Limpe Serra foi finalizado. É situação delicada, né? A gente vê por que teve que esperar o contrato com a empresa vencer, para que ter que mentir, né? Até inclusive para a própria imprensa, quando falaram que a empresa não tinha mais o interesse de realizar, né, de renovar esse contrato. Por que não foi feita a licitação? Enfim, são todas essas questões que a gente continua acompanhando, mas a consequência é essa, né, Gabriel? A gente vê pelas ruas, pelos bairros aqui do nosso município, diversos pontos sem essa coleta feita, o que leva aí um risco à saúde pública. E o maior prejudicado sempre acaba sendo o petropolitano. Infelizmente. Obrigado pelas suas informações, Gabriel. Eu que agradeço. Obrigado, viu? A gente fala agora sobre Teresópolis, porque a cidade está inscrita para concorrer ao 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, iniciativa que reconhece o incentivo e estímulo do setor público municipal ao empreendedorismo. A cidade é a atual vencedora do prêmio no eixo Compras Governamentais e já conquistou também o título de Cidade Empreendedora em 2019. Na edição deste ano, concorre novamente no eixo Compras Governamentais, com novas ferramentas e a ampliação dos resultados e também na categoria Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo. O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconhece e divulga em âmbito nacional as boas práticas municipais aptas a serem multiplicadas em outros municípios, dando visibilidade aos gestores que acreditam e investem em programas e ações que buscam o desenvolvimento das cidades que governam, valorizando os pequenos negócios locais. Na edição deste ano, a Prefeitura de Teresópolis está inscrita nessas duas categorias, compras governamentais e simplificação e fomento ao empreendedorismo. No primeiro eixo, a iniciativa premia esforços de ampliação nas compras públicas municipais junto aos pequenos negócios da cidade ou do campo, e seja por meio de adequação de processos licitatórios, estratégias de comunicação, orientação ou até mesmo capacitação para o fornecimento de produtos ou serviços ao poder público. O segundo eixo reconhece iniciativas que tornem processos ou serviços administrativos, burocráticos ou regulatórios mais simples, eficientes e acessíveis aos cidadãos e às empresas. Além da abertura e licenciamento de empresas, o REDICIM, Lei de Liberdade Econômica, entre outros requisitos. A
A gente volta a falar de Petrópolis porque a Câmara Municipal da cidade aprovou em primeira votação, durante a sessão plenária realizada na última terça-feira, o projeto de lei 5.313 de 2021, de autoria do vereador Eduardo do Blog, que institui no calendário de eventos da cidade a Semana Municipal de Prevenção e Informação sobre Doenças Cardiovasculares. Segundo o texto do projeto, o evento vai acontecer anualmente no mês de setembro, quando ocorre a Semana Nacional do Coração. A iniciativa inclui na programação diversos eventos educativos e informativos acerca da prevenção e do tratamento de doenças cardiovasculares. Também estão previstos treinamentos específicos para os atendimentos de emergência, como a orientação profissional e parcerias com universidades e demais entes da sociedade civil. O projeto segue agora para ser sancionado pelo Executivo. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda nesse tema, cerca de 300 mil pessoas por ano sofrem infarto agudo do miocárdio, correspondendo para óbito em 30% desses casos. Estima-se que até 2040 haverá um aumento até 250% desses eventos aqui no Brasil. Falando de Nova Friburgo, uma notícia um tanto quanto triste que ainda precisamos repensar as questões voltadas à nossa educação. 7 funcionárias públicas da Secretaria de Educação de Nova Friburgo foram afastadas preventivamente do cargo por um prazo de 30 dias. O motivo seria um processo suposto de bullying a uma criança de 3 anos, matriculada na turma maternal 3 da Escola Municipal Leda Tavares Moreira. A denúncia levada pela vereadora Priscila Pita à Promotoria de Justiça de Infância e Juventude do Ministério Público aponta que no dia 3 de julho de 2023, a diretora da referida escola teria organizado em um grupo do WhatsApp, chamado CCMEI Leda Tavares, um bolão para adivinhar quantas arrobas a criança pesava, se referindo a um peso da criança, com um prêmio de R$10, pago por cada participante para quem mais se aproximasse do valor correto. Conforme o relatado na denúncia levada ao MP, a diretora da instituição, com a anuência das outras participantes, adentrou a sala de aula onde a criança estava realizando atividades pedagógicas e a retirou à força. A criança foi levada para a cozinha, onde foi coagida a subir em uma balança, enquanto os professores presentes riam e escarneciam da situação. O prefeito do município, Johnny Maicon, se manifestou contra o ocorrido. Ele diz o seguinte em nota, abre aspas: primeiramente, destacamos o total repúdio aos fatos envolvendo o estudante da Rede Pública Municipal de Educação e nos solidarizamos com a criança e familiares, colocando-nos à disposição para prestar todo e qualquer apoio e suporte que forem necessários, fecha aspas, disse o prefeito pelas redes sociais. Com isso, a administração pública municipal abriu um processo administrativo disciplinar para apurar o caso e também determinou no dia 22 de agosto o afastamento cautelar das servidoras envolvidas pelo prazo de 30 dias. Olha a situação, né? Um desrespeito aí com um aluno de 3 anos, uma criança que não tem ali maldade nenhuma, e passar por esse tipo de situação dos próprios diretores, dos próprios colaboradores de dentro da instituição, e depois pedem, né, melhorias, pedem ali direitos, mas e o respeito com a criança, uma criança gente, de 3 anos, ter que sofrer bullying por parte da diretora da unidade? É algo que é muito necessário ser pensado, porque aponta, né, mostra claramente que ela não é profissional e não tem capacidade de exercer esse cargo. Vamos falar sobre economia, porque o Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou deflação, ou seja, queda de preços de 14% no mês de agosto desde o início do ano. Em julho, a deflação havia sido mais acentuada, de 0,72%. Com o resultado, o IGPM acumula uma queda de 5,28% em 2023. Já em 12 meses, a taxa acumulada é ainda maior, é uma queda de 7,20%, bem abaixo de agosto do ano passado, quando houve uma inflação, ou seja, uma alta de preços de mais de 8%.
A redução do ritmo de deflação do IGPM de julho para agosto foi puxada principalmente pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, que mede a variação do atacado e teve recuo de preços de 0,17% em agosto. Em julho, o subíndice do atacado havia registrado uma deflação mais intensa, de 1,05%. Aproveitando essa situação, o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, foi outro subíndice que contribuiu para a redução do ritmo de deflação do IGPM de julho para agosto. No caso deste subíndice, no entanto, o que houve foi uma alta da inflação, ao passar de 0,06% em julho para 0,24% em agosto. O analista Murilo Alvim comenta sobre esses dados. Em julho, o IPP chegou ao 6º mês consecutivo com resultados negativos na comparação com o mês anterior, dessa vez com uma queda de 0,82%. Em 2023, já acumula uma redução de 7,23%, sendo o resultado negativo mais intenso nesse indicador para o mês de julho, desde o início da série histórica em 2014. Além disso, com 11 variações negativas nos últimos 12 meses, a comparação com julho de 2022 apresenta um resultado acumulado de menos 14,07%, e também é a maior queda observada nesse indicador desde o início da série histórica. Dos 24 setores analisados no IPP, 16 deles apresentaram variações negativas frente ao mês anterior, sendo que aquele que mais influenciou o resultado do índice geral foi novamente o setor de alimentos, com uma queda de 1,36%. Essa queda é justificada, em grande parte, por conta dos menores preços das carnes, como consequência de uma maior oferta de animais para abate e pela redução dos custos das matérias-primas, já que insumos como o milho e a soja, principais componentes das rações dos animais, estão com preços em queda no mercado. Essa mesma redução em custos também impactou a retração observada dos preços de laticínios. E outro produto que também se destacou com redução de preços foi o açúcar, por conta de uma oferta aquecida pelo período de pico da safra da cana. E outros fatores ajudam a explicar as quedas correntes e acumuladas observadas em diversos setores da indústria. Um deles é a queda do dólar, que em julho foi de 1% e nos últimos 12 meses já apresenta uma redução de 10,6%. O dólar mais baixo faz com que o montante recebido pelos produtos exportados em real seja menor, além de reduzir o custo de aquisição de insumos importados. Outro fator é a queda acumulada de diversas commodities e que acabam se espalhando por toda a indústria. Nesse caso, duas delas se destacam com redução nos últimos 12 meses, que são os óleos brutos de petróleo e os minérios de ferro. Alguns setores industriais que utilizam os produtos como matéria-prima têm se aproveitado da redução de custos em suas cadeias de produção e também aparecem entre as atividades que mais influenciaram negativamente o resultado geral da indústria, tanto no mês quanto no acumulado em 12 meses. Desses setores, vale o destaque para o setor de refinos de petróleo e biocombustíveis, para o setor de metalurgia e para o setor químico. Por outro lado, essas mesmas commodities, na passagem de junho para julho, apresentaram alta de preços. As cotações de minério de ferro subiram a partir de uma expectativa de aumento da demanda externa pelo produto, em especial por parte da China, como consequência de um plano de estímulos à economia feito pelo governo chinês. Já os preços do petróleo subiram por conta de uma expectativa do mercado de uma diminuição global de sua oferta. E elas foram as principais responsáveis pelo resultado das indústrias extrativas, que apresentaram a variação mais intensa dentre todos os setores analisados, com uma alta de 5,08% no mês. Entretanto, em uma análise de mais longo prazo, o setor ainda aparece como um dos que mais influenciaram para baixo o resultado geral da indústria no acumulado em 12 meses, com uma retração de 28,31% no período. Tá, então para você os índices que envolveram aí também, o impacto no IGPM. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2626 da Mega Sena, que foi sorteado na noite da última terça-feira. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a 42 milhões no próximo sorteio, que vai ocorrer amanhã, quinta-feira. Os números sorteados foram 1, 9, 13, 16, 52 e 59. De acordo com a Caixa, 51 apostadores acertaram a quina e vão receber um valor superior a R$ 48.700. Já 3.431 apostadores acertaram a quadra e vão ganhar aí um pouco mais que R$ 1.000. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Em um encontro com estudantes da Universidade de Harvard, o governador Cláudio Castro
destacou projetos e avanços do Estado do Rio. O bate-papo com alunos do curso de graduação, pós-graduação e de mestrado, que fazem parte da Associação de Estudantes e Escolas de Harvard, aconteceu na noite da última terça-feira. No encontro, o governador contou sobre os desafios de reconstruir o Rio de Janeiro, que passava por uma crise financeira e também política agravada principalmente pela Covid-19. Um dos grandes projetos que colaborou para o retorno do desenvolvimento fluminense foi a concessão dos serviços de saneamento. As políticas públicas desenvolvidas por meio do uso de tecnologia também foram tema dessa reunião. Para implementar o governo digital, o Estado do Rio tem investido em sistemas e programas que desburocratizam os processos e reduzem os custos e tempo para o cidadão. Atualmente, 2.300 serviços estão disponíveis no portal do governo. Além disso, para atingir a meta de ser um Estado 100% informatizado, foi criada a Secretaria de Transformação Digital. O Parque Estadual dos Três Picos, unidade de conservação localizada na região serrana do Rio e administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, ganhou uma nova estação de meteorologia. Fruto de uma parceria entre o órgão ambiental estadual e o Instituto Friburgo Solidário, o equipamento foi instalado na última quinta-feira no Pico do Caledônia, em área do parque, no município de Nova Friburgo, com o objetivo de gerar dados que contribuam para a promoção de ações preventivas a eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas e os incêndios florestais. A estação é capaz de aferir temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, quantidade de chuva, pressão barométrica, radiação solar, ponto de orvalho e sensação térmica. Os dados gerados são armazenados em tempo real em um banco de informações que, posteriormente, vão gerar relatórios mensais que podem ser consultados pela internet. O governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, celebrou na última segunda-feira o 30º aniversário da Universidade da Terceira Idade, a UNAT. A solenidade comemorou não apenas 3 décadas de sucesso no atendimento à população idosa, mas também a recente e unânime aprovação pelo Conselho Universitário, CONSUM, para a transformação da UNAT em um núcleo de envelhecimento humano, uma unidade administrativa ligada ao Centro Biomédico da UERJ. O diretor Renato Veras, o professor Mário Assef e a aluna Maria Aparecida comentam sobre esses 30 anos da instituição. A UNAT é um projeto que foi idealizado e inaugurado há 30 anos atrás, num período onde a sociedade brasileira achava que o idoso é uma coisa longínqua. O Brasil é um país jovem, da garotada, nunca se pensou nisso. Então a UNAT foi criada pensando em todas as dimensões do idoso. Um ambulatório, com a questão da saúde, a questão da produção científica, através de uma revista científica indexada internacional, a formação e qualificação, mas não só do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do nutricionista, do fonoterapeuta, ou seja, de todos da equipe. Para a gente agora, depois de 30 anos aqui na UNAT, é uma grande festa, primeiro porque foi a UERJ que saiu na frente, uma universidade do nosso estado. Segundo, que o nosso serviço é muito qualificado. A universidade tem um tripé, não é isso? Que é o tripé da graduação, do ensino, da pesquisa e da extensão. O que é que acontece? O projeto da UNAT era um projeto da extensão universitária. É a relação da universidade, o conhecimento da universidade e a ligação com a sociedade. Na hora que ela sai da extensão e ela passa a ser um instituto, ela vai poder profundamente entrar na questão da pesquisa. Agora, eu comecei a participar da UNAT verdadeiramente esse ano e estou assim muito impressionada com a eficácia, como funciona isso. Em primeiro lugar, a pedagogia utilizada com os idosos é uma coisa muito especial. Eles respeitam muito cada um em si, com as limitações, porque a grande dificuldade do idoso é perceber-se idoso. E se eu pudesse, aconselharia todos a participarem desse grupo grande com o qual eu trabalho. É uma experiência extremamente rica.
Tá aí, né? Uma bela cerimônia ali, o pessoal comemorando. É importante que a educação esteja disponível, né, para todos os públicos e idades. Olha, o sol chegou a aparecer aqui em Petrópolis, um pouco tímido, mas a gente ainda tem frio pela frente. Vamos saber então como que fica o tempo e a temperatura. Então vamos falar com ele, o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer as atualizações para a gente aqui em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O sol apareceu hoje aqui em Petrópolis, mas como dizem até lá em casa, é aquela luz de geladeira, é só para dar uma corzinha para clarear mesmo, porque esquentar de fato não vai, né? Exatamente, Richard. Olha, o sol apareceu, mas não esquentou. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. E olha, hoje aqui em Petrópolis a temperatura deve chegar à máxima de 23 graus e o céu está carregado com bastante nuvens. Existe sim possibilidade de chuva isolada para tarde e noite de hoje, então caso você vá sair de casa nesse período, não esquece o guarda-chuva para não passar sufoco, hein? Agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira. Aqui no nosso telão, vocês conseguem ver que em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol entre nuvens e dessa vez sem probabilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia deve ser de muitas nuvens no céu, com nevoeiro pela manhã, e os termômetros devem marcar mínima de 10 e máxima de 23 graus. Já em Petrópolis, a temperatura deve passar por um declínio. Com ventos fracos durante o dia e sem probabilidade de chuva, os termômetros devem chegar à máxima de 26 graus. Aqui em Paraíba do Sul, a cidade também deve passar por declínio na temperatura, variando entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Não há previsão de chuva para o município. Em Partido Alferes, vocês conseguem ver que o dia será de sol entre nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de muitas nuvens no céu, nevoeiro pela manhã, ventos fracos e não há probabilidade de chuva. A temperatura deve chegar à máxima de 29 graus. Richard, assim como eu sei que você também prefere dias mais quentes, mas parece que essa semana o friozinho deve se estender até o final de semana. Realmente, né, Eric? A gente releva, né? Até porque, por enquanto, pelo menos não tem nada planejado para o fim de semana. Então, se o frio vier, a gente fica ali agasalhado, cobertor, um chocolate quente, um filme, uma série, um documentário. Já está de bom agrado para curtir o fim de semana. Importante que você viu, comentou ali, né, Eric, uma diferença muito grande entre mínima e máxima na previsão do tempo aqui em Petrópolis, por exemplo. Máxima de 26, mínima de 11 graus. Né? Então o pessoal tem que ficar atento aí, até mesmo para quem tem alergia, né, a imunidade está um pouco mais baixa, para tomar cuidado durante esse período. Obrigado pelas suas informações, Eric. A gente fala agora sobre uma outra informação para você. De 90 requisições feitas pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, solicitando imagens das câmeras nas fardas policiais, 51 ofícios, ou seja, o equivalente a 57% dos pedidos, não foram respondidos e somente 3 imagens completas foram enviadas. É o que mostra um relatório da instituição. De acordo com o documento que foi protocolado na última quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, os pedidos foram feitos pela Defensoria Pública no período do dia 27 de abril deste ano até o dia 31 de julho, com um prazo de 15 dias para a resposta. A maioria dos ofícios corresponde a relatos de tortura ou maus-tratos sofridos entre o momento da prisão e a apresentação de audiência de custódia. Os demais são referentes à morte em decorrência de intervenção de agentes do Estado. Entre as solicitações, 24 retornaram com exigências. 7 respostas foram negativas por inexistência de imagens, 5 imagens enviadas eram estranhas às requisições ou muito incompletas, sem mostrar a abordagem policial e o momento da prisão. E em apenas 3 casos houve envio de imagens
compreendendo integralmente o momento da abordagem policial e prisão. Contudo, em 2 delas, no momento da abordagem e prisão, a câmera é ocluída ou as imagens são totalmente escuras. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, a gente traz para você uma entrevista para falar sobre o Senac Rio Summit, um evento gratuito que vai acontecer agora no mês de setembro e que vai abordar a tecnologia e o mercado de trabalho e como os dois estão atrelados, principalmente com o avanço aí do setor. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia
E investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Iniciei aqui a nossa entrevista. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Queria que você fizesse uma breve apresentação sua, por favor. Não, meu nome é Cláudio Tangre, eu sou aqui assessor de inovação e produtos do Senac do Rio de Janeiro. A minha responsabilidade é toda a área de inovação, processo de inovação, mudança de cultura e também desenvolvimento dos portfólios educacionais, né, dos serviços educacionais do Senac. Cláudio, vamos falar então um pouco agora sobre esse evento que está chegando, inclusive, faltam aí basicamente, né, menos de 2 semanas para o Senac Tech Summit. Queria que você falasse por que de realizar um evento como esse que traz essa pauta da inovação, da tecnologia envolvida ali com o mercado de trabalho. Então, o Senac tem tem missões, né? Constituído por alguma missão. A dela fundamental é formar as pessoas para terem melhor condições no mercado de trabalho e para as empresas se desenvolverem a partir desse grande desafio que é a mão de obra qualificada, né? Então, o setor de tecnologia é um setor que vem despontando no mundo inteiro, ele gera empregos, né? Não é que ele expulse empregos. Cada vez que tem uma nova tecnologia, você gera um emprego na área de tecnologia. Você pode até acabar com algum emprego automatizando alguma coisa, mas você está aumentando o emprego nessa área de tecnologia. E a gente olha a tecnologia, não é só programar, fazer programas de computador, isso é um pequeno pedaço. A tecnologia está em tudo. Nós estamos falando aqui usando tecnologia, né? Toda a parte de design hoje é tecnologia, toda a parte de atividade cultural hoje ela só acontece com tecnologia. Então, vimos o show do Alok aí, né? O que é aquilo? Só tecnologia, né? Então, a gente está querendo mostrar para o jovem esse grande caminho, né? Das oportunidades no nível de tecnologia. Quando a gente faz um evento em geral aqui no Brasil, a gente deixa um público muito importante que acaba ficando de lado, seja porque o evento é caro em termos de entrada, seja porque ele é inacessível, por trabalha essas questões num ponto de vista muito alto, né? Quando a gente olha, então, para esse público, que são os jovens, fundamentalmente, e os pequenos empresários, né? Os micro e pequenos empresários, entendeu? Eles não têm muito acesso a essa discussão. O que é essa tal de inteligência artificial? Como é que ela impacta no emprego? Como é que ela impacta na minha empresa, né? Então, quando a gente fez participamos do Web Summit aqui, isso ficou muito nítido, né? Essa falta de um momento em que a gente pudesse debater com esse público, né? Todas essas discussões. E isso foi muito importante ao montar o evento, porque juntou-se a gente muitas empresas e muitas pessoas que justamente têm também dificuldade de falar com esse público e querem falar com esse público por uma questão de vocação, né? Não é só porque são palestrantes que vivem de dar palestras aqui, eles estão fazendo palestras colaborando com um público que tem uma situação financeira mais difícil, provavelmente, né? Então, esse foi a grande intenção. Como é que eu diminuo, como é que eu dou acesso às pessoas menos favorecidas ao campo da tecnologia? Então, esse já é até a própria justificativa para o evento ser gratuito, né? Isso. O evento é um evento gratuito, é uma função do Senac, porque nesse evento a gente está, na realidade, ensinando, né? A gente está dando pílulas de conhecimento, e a gente também está permitindo não só a discussão sobre tecnologia. Dentro do evento nós vamos ter plataformas de conexão com o mercado de trabalho, pessoas vão poder se inscrever para buscar empregos e vice-versa. Nós vamos ter uma oferta enorme de cursos, alguns gratuitos, né? Em parceria com os grandes nomes da área de tecnologia, com a Google, com a Microsoft, com a IBM, entre tantas outras. Então, assim, é uma oportunidade não só de tomar conhecimento das questões, mas a partir do interesse daquele conhecimento, buscar ou uma formação ou
uma colocação no mercado, e também terá momentos em que essas pessoas vão poder conversar mais profundamente com aqueles que deram as palestras ali, seja a parte de ensino, seja na parte de emprego. Como é que eu faço para trabalhar numa grande empresa como a DASA, por exemplo? Saúde hoje é basicamente dados e tecnologia. Como é que eu faço para trabalhar numa empresa como essa? Então, são essas as chances que a gente pretende dar nesse evento. Cláudio, são 5 dias aí desse festival, são 200 palestrantes, e uma expectativa alta de público também. Como foi poder ser um dos responsáveis e também organizar todo esse conteúdo que vai ser apresentado? Então, esse foi um grande desafio. A gente começou, lá tem uma equipe que se juntou, que faz parte aqui do Senac e que se esmerou nesse trabalho da curadoria, de como é que eu coloco palestras. Não adianta eu colocar palestras que sejam nomes famosos só. Isso não funciona, né? A gente precisa ter toda uma linha em que você comece a discutir um tema e vá se aprofundando naquele tema e atenda essa diversidade de público. Então, é muito trabalho, assim, a gente tem um pessoal que está se dedicando aí 24 horas por dia, enfim, é um desafio porque é um evento novo, né? Não aconteceu ainda, que é no nível do Brasil, esse tipo, para esse público, né? Que a gente está se propondo. Tivemos parcerias importantes, né? A prefeitura, né? Nós temos um convênio com a prefeitura do Rio, onde a gente coloca o Rio como capital do futuro nesse aspecto da tecnologia, então faz parte aí a formação de pessoas. Temos uma parceria forte com o Sebrae, então viabilizando a vinda de pessoas do interior em ônibus e tal, para poder assistir não só quem está os jovens que estão estudando, mas também as empresas, né? E temos parceria com o Senac a nível nacional. Então, essas são eventos construídos em várias mãos, né? E que esperamos, eu acho que vai ser com certeza um sucesso. Tivemos um bom sucesso lá no Web Summit, mas agora a gente quer ampliar o público, né? Falar com aqueles que mais precisam, né? E, Cláudio, além disso, como que é também, além dessa questão dessa curadoria, como que é levar esse conteúdo, como selecionar os profissionais que vão participar? Como você comentou logo no início, não somente nomes famosos fazem parte da programação, como que é também selecionar pontos importantes dentro desse setor que cresce a cada dia, que a cada dia surge uma coisa nova para trazer para o público. Então, a gente nasce assim, olha, que a gente, com os grandes temas que a gente quer tratar, né? Então, obviamente, sempre quando você vai fazer um evento como esse para jovem, a gente chama da geração neném, né? Quer dizer, você está estudando, não consegue estudar, terminou o estudo, não consegue emprego, então é uma geração que veio do Brasil, que veio numa crise que agora está retomando, né? Então, quando a gente olha, primeiro, essa pessoa quer saber como é que eu faço para trabalhar, né? Então, você tem uma questão do emprego, eu não posso fazer um evento que só fale de temas técnicos, né? Eu tenho que olhar essa questão do emprego. Então, a gente mostra aqui casos de sucesso. A gente trabalha assim, olha, como é que um jovem que fez o Senac, onde é que ele está hoje? Em diversos ramos. Então, como é que ele se desenvolveu em fotografia, em design, a partir de uma formação do Senac com uso de tecnologia? Depois eu coloco o outro lado, como é que empresas, como é que elas empregam? Quais são os critérios que elas usam? Será que basta o diploma hoje? Hoje o mercado está mudando muito rápido, então a gente quer mostrar isso. E aí a partir desses pontos, a gente começa a selecionar então, as pessoas em função do público-alvo. Então a gente olha muito aqueles que fazem a linguagem dessas pessoas. Então a gente faz entrevistas com esse pessoal, e para nós, na minha geração, quem é um influenciador, quem é um nome, necessariamente não é o nome desse pessoal. Então eu tenho, por exemplo, nesse evento, além de toda essa programação, tem um palco de cultura, né, à noite. Quando a gente discute quem que vai estar lá fazendo shows, quem esse pessoal se coloca como a referência deles, que não é a minha, né? Então, saber se colocar, construir um evento desse, o grande sucesso é se colocar nos olhos, né, de quem vai assistir. Não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que aquela pessoa está querendo realmente compreender. E aí nós fizemos uma coisa que é importante também, que a gente não atrai só com palestras, né? Então tem toda uma área de imersão em que o pessoal vai poder vivenciar a tecnologia, mostrando que a tecnologia não é só, volto a dizer, programar.
Porque às vezes a pessoa se afasta e fala, não sei matemática bem e eu não vou ter sucesso nisso. A gente mostra que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu pego, por exemplo, audiovisual, nós estamos usando aqui recurso de audiovisual, né? Hoje a foto aérea é drone, então a gente está lançando um curso de piloto de drone para audiovisual. Como a gente vai lançar, como é que você faz trabalho de artesanato, por exemplo, ou você faz toda a parte cerâmica, né, que a gente está acostumada na nosso inconsciente que é aquilo, o manuseio do barro e da cerâmica manual, e a gente mostra uma impressora 3D que faz isso também. Então, mostrando toda essa área de tecnologia e a experiência, o jovem vai poder entrar lá e experimentar isso, usar uma impressora 3D, trabalhar um pequeno robô, pilotar um drone, então olhar todas as equipamentos de saúde, por exemplo, como é que eles funcionam hoje. Então, eu acho que essa experiência vai poder aguçar, né, a curiosidade, né, e que é o nosso grande desafio aqui, né? A gente precisa hoje mostrar que existem oportunidades, né, e que essas oportunidades estão no alcance, na mão de todo mundo. Esse é o papel de uma instituição como o Senac, né? Dar oportunidade àqueles que mais precisam, né? Trazendo agora um pouco para as instituições, Cláudio, qual que também é o desafio, nesse caso, para as instituições, principalmente de ensino, e que vão levar esses novos conteúdos que são atualizados de forma tão veloz? Não, nós temos um dia no evento discutindo isso, né? Que é o futuro da educação, tendo em vista as mudanças do mercado de trabalho. Então, qual é o futuro do trabalho, né? E o que a gente educa? Com certeza vai mudar muito, né? Eu faço uma similaridade, assim, hoje você não escuta a sua geração, mais jovem que a minha, você talvez nunca tenha escutado um disco, né? Ou ligar o rádio, o que vocês vão dizer? Eu não aceito que alguém escute a música que eu vou ouvir. Você quer fazer a sua seleção e daí nasceu as playlists e por aí vai. Então, essa forma de escolher, né, é uma forma que vai estar presente em todos os campos. É natural isso hoje. E a educação ela vai ter que caminhar muito para isso. Trilhas educacionais, onde você vai experimentando, e disso aqui eu gosto, e vou construindo a minha trilha e vou fazendo uma formação única para cada indivíduo. Isso é uma característica do mundo hoje. Quanto mais a gente evolui em tecnologia, você consegue fazer uma linha de produção seriada de automóvel com robô, mas você faz um carro diferente do outro. O que parecia que era impossível, a produção em massa, quando a gente estuda 100 anos atrás. Então, isso eu acho que é um desafio para a educação. A outra questão que é fundamental, com o desenvolvimento da inteligência artificial, das tecnologias, com certeza a gente precisa muito mais desenvolver e aguçar a inteligência, a criatividade, né, o sonho, isso tudo que é próprio da inteligência humana e que nunca será reproduzida pela inteligência de um robô artificial, de uma máquina. Então é muito mais importante desenvolver essas habilidades do que, por exemplo, ensinar técnicas que provavelmente daqui a 5 anos serão feitas por um robô ou por uma inteligência artificial. Isso é muito claro. Você vai aprender assim, qual é a raiz quadrada, né? Aprender a fazer raiz quadrada. Não que eu sou contra o ensino de matemática, pelo contrário, né? Mas você vai perguntar para a máquina e ela vai te dizer. Então não é importante a técnica do cálculo. Compreender como é que o cálculo é feito, sim. O que é um quadrado de um número, sim, isso é importante. Mas a técnica, a gente muitas vezes perde muito tempo na educação com técnicas, tá? E a gente muitas vezes expulsa alunos. Hoje as evasões nas escolas no mundo inteiro são muito elevadas, porque a sala de aula não atrai. E eu preciso tornar a sala de aula um lugar atraente, onde você vai e aprende brincando. E esse é um dos cursos que a gente está lançando. Como é que é a pedagogia você aprender brincando? Né? Em todas as idades, né? A gente aprende brincando com 50, 60 anos de idade também. Então, essas são o que nós estamos fazendo em todos os portfólios. A gente fala aqui de tecnologia, mas eu faço a mesma coisa quando eu estou reformulando os cursos de gastronomia, por exemplo. Então, assim, muito menos a técnica, muito mais a curiosidade, a indagação, o trabalho coletivo, as relações humanas, o desenvolvimento das relações humanas. Isso eu acho que vai ser essencial nessa nova educação para esse futuro mercado de trabalho, né? Agora, Cláudio, queria que você falasse um pouco também, você tocou logo em uma das suas falas anteriores a respeito sobre a prática, né, desse conhecimento, mas também ele está atrelado ali à realização, à prática daquilo. Isso é fundamental hoje, justamente para que a pessoa possa se identificar com aquela área na qual ela está conhecendo. Eu falo isso porque até mesmo nas rodas de conversa, de trabalho, na própria faculdade, em escolas,
a gente vê muitas pessoas que, infelizmente, às vezes se frustram com a decisão que tomou, com o curso que escolheu, e aí muda para uma área completamente diferente. Você ter esse elo entre a teoria, nesse caso, né, o conhecimento e a prática ali, para você realmente sentir como que funciona aquele setor, pode ser um diferencial para uma escolha mais assertiva de qual área escolher e também, nesse caso, qual setor da tecnologia escolher? Eu acho que você, assim, esse é um dos grandes questões fundamentais hoje, porque você não pode esperar um ano estudando para ver como é que se aplica aquele conhecimento. Você não fica num curso, eu digo isso por dados estatísticos, as pessoas não ficam. Então, qual uma das grandes maneiras que a gente tem é com todos aqueles cursos que nós fazemos, em que você tem a aplicação muito imediata, você testa, você faz cursos e módulos mais curtos, você testa o seu conhecimento e aquilo que você gosta, você continua a trilhar naquele caminho, tá? Eu pego um campo como design audiovisual, eu tenho, te diria o seguinte, dá para fazer 200 cursos, tá? São caminhos diferentes. De repente você não se dá bem com uma parte qualquer de design para um jogo, um game, mas você se dá bem com a parte de design para propaganda. E isso você tem que testar. Então você fala, poxa, o game todo mundo atrai, hoje todo mundo quer fazer game, né? Bota na sala de aula, faz e vê se é aquilo que você quer. Metade desiste, porque é muito diferente de só arte. A animação de um game é muito sofisticada. E muitas vezes a pessoa quer só arte, ela só vê aquele resultado, né? Então como é que a gente vê isso? Justamente como você comentou, experimentando. E aí as aulas têm que ser aulas onde você discute, você faz uma experiência e você retorna e você normalmente essa experiência você compartilha. É muito ruim quando a experiência é só sua e você muitas vezes se frustrou com um pequeno problema que você viveu e que um colega de turma, uma colega de turma não viveu e pode te esclarecer. Então, esse trabalho de trabalhar em equipe, voltar, testar, retornar em ciclos, né? É fundamental para a retenção desse conhecimento e como você colocou, para a escolha, né? Hoje é muito ruim você perder um tempo, né? Perder um ano, por exemplo, estudando, não é isso que eu queria. É muito frustrante para a pessoa e para um país que precisa da educação para desenvolver, é um recurso desperdiçado, né? Ainda mais se for um recurso de uma escola pública, né? Então a gente tem que olhar esse ensino hoje com um olhar de que eu preciso ser eficiente, eu preciso tornar que as pessoas que entrem, fiquem, tá? Cumpram uma jornada. E só vão ficar, não é porque a gente trancar a porta para ele não sair, só vai ficar se ele gostar realmente do que ele está fazendo. Cláudio, vamos falar um pouco mais sobre a programação do evento, quando começa, dia e data, qual é o horário também? Então, ele começa de 11 de setembro, ele vai de uma segunda a sexta, então de 11 a 15 de setembro. As programações começam às 10 horas, os portões se abrem às 9h30, tá? A programação de palestras e atividades nos palcos de ações extensivas, eles vão até às 18 horas, e de 18 às 20 horas tem toda uma atividade cultural num palco em parceria com o Sesc, tá? Então, você tem programações de 10 da manhã até as 8 horas da noite. O evento é totalmente gratuito, né? As inscrições são feitas por um site, de forma que você consiga chegar lá, ter não só o credenciamento, mas o mais importante, acesso a um app, onde você vai poder fazer todo o seu network, aproveitar as palestras, e lembrando que várias dessas palestras dão certificados. Então, através do app, você vai ter um certificado que vai enriquecer o currículo de muita gente aí que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Além disso, no Expomag, eu não comentei, né? Então, desculpa, é no Expomag, ali em frente à Prefeitura no Rio, no lado da Prefeitura do Rio, e ao lado de uma estação de metrô, então acesso muito fácil. Temos alguns ônibus também que vão estar circulando em oferta da parceria com a Rio Card, então acho que vai ser, a gente está tornando muito acessível, não só do ponto de vista da gratuidade, mas também de facilitar o acesso até lá. Qual que é a expectativa de público, Cláudio, para esses 5 dias de evento? Então, a gente acredita, nós estamos trabalhando, acho que vai passar, né? Mas a gente está trabalhando com 12.500 pessoas como estimativa, mas já tem bastante inscrição, então a gente tem um limite
de segurança, né? Mas aí esse limite é pelo tempo que a pessoa fica lá dentro. Então a gente vai controlar isso também, de forma que não vai faltar oportunidade para quem quiser ir. Quando a pessoa se inscrever, ela pode escolher o dia também que ela vai se inscrever, porque ao entrar no site, ela tem toda a grade de programação que ela pode mais se identificar, tá? Tem um palco também que eu esqueci de falar aqui, mas é que tem muita coisa no evento. Tem um palco só para as mulheres, então é o Elas na Tecnologia, então são muita experiência da inclusão desse público nesse mercado de trabalho. Você sabe que existe hoje muita paridade, né, entre o público masculino e feminino nas oportunidades de trabalho em geral, mas na tecnologia as mulheres são uma parcela ainda muito pequena. Normalmente, em alguns lugares chega a 40%, mas a média é 25%. Então, a gente está fazendo um palco, como é que trazemos, né, essas oportunidades para muitas vezes as mulheres se colocam como distantes dessas oportunidades que são muito grandes, né? Então, a gente também tem um palco que olha muito para a mulher, tem um palco que olha para toda a diversidade, né? Então, a tecnologia é fundamental para a inclusão na diversidade. A gente olha, vai ter algumas questões também que mostram como que a tecnologia dá oportunidade para as pessoas com algum tipo de deficiência, como autismo e tal. Isso se encontram muito facilmente nesse ramo da tecnologia. Então, vamos ter alguns casos lá, alguns exemplos. Assim, acho que é um evento bastante inclusivo. A ideia é que é um evento para todos, né? Para todos e qualquer um, né? E quando a gente trata justamente sobre esse setor, né, Cláudia, tecnologia, a gente vê a quantidade de mão de obra que o setor precisa e que, infelizmente, ainda não tem qualificada aqui no nosso país, né? Não só no Brasil, mas também em todo o mundo, né? É isso, a tecnologia está mudando muito rápido. Então, em várias áreas, assim, a gente tem uma área que são, por exemplo, usar dados, né? Hoje a capacidade de processamento e armazenamento é muito grande. Então, quando a gente fala nesses nomes como Big Data, inteligência artificial, nada mais é do que manipular bilhões de informações que existem no mundo, né, à disposição. E isso está sendo necessário em todos os mercados, né? Alguns mais rápido, como saúde, mas turismo, vive de dados, toda a parte do varejo, a parte toda do comércio eletrônico, né? Hoje você entra num site de comércio eletrônico, não é igual para todos, né? Ele é personificado para você. Então, essa questão toda do uso de dados, inteligência artificial, isso é muito acessível e isso está gerando emprego. E muitas vezes, quando você cresce essa tecnologia, como eu comentei antes, você tá diminuindo outro tipo de emprego que não é mais necessário. Mas o que a gente tem que fazer é requalificar as pessoas. Então, não é dizer que a inteligência artificial é ruim, vai acabar com o emprego. Pelo contrário, há uma expectativa de aumento de empregos no mundo. E empregos com maior qualidade, né? Com menos, por exemplo, eu emprego unicamente pela capacidade de energia ou de força, né, física de uma pessoa. Então, vai ser muito mais desenvolvimento das habilidades. E com isso, a gente consegue igualar as pessoas, sabe? Ou seja, é muito mais fácil você ter, dentro da diversidade toda, você não está separando pela beleza, não está separando pela cor, pelo gênero, nada disso, né? Você está separando unicamente pela vontade, pela maior aptidão que cada um vai ter nesses diversos ramos da tecnologia. Cláudio, para a gente poder iniciar, fazer aqui um término, na verdade, né? Iniciar o término da nossa entrevista, digamos assim, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar sobre o evento? Eu digo o seguinte, especialmente para quem está nessa faixa do ensino médio à universidade, eu acho que é imperdível, mesmo que você fala, tecnologia não é para mim, que eu não quero nem nada disso, tá? Você vai perceber que é para você. E aí você vai ter várias discussões que são muito relevantes hoje, né? Nós vamos ter lá, por exemplo, a discussão sobre aquele comercial que ficou famoso da Volkswagen, falando Elis Regina com Maria Rita. Essa discussão que envolve ética, envolve tecnologia, envolve cultura. Então, existem temas para todos, né? Existe um tema para as empresas, muitas vezes fala, isso é um evento para jovem. Quando eu boto jovem, eu boto assim, muitas vezes os desassistidos,
maior parte das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, que quando você fala em comércio eletrônico e inteligência artificial, elas não sabem como é que começam, e estão certas, porque elas não têm que saber isso tudo. Então, como é que eu torno essas questões mais acessíveis? Então, vamos ter um palco, por exemplo, com mentorias de empresas maiores para as empresas menores. Então, a ideia desse evento é tornar acessível para aquele que se acha, poxa, isso não é para mim. Eu digo, é para você. Vai lá ver, porque é para você. Você vai descobrir que existe oportunidade realmente grande nesse segmento de tecnologia. E te diria que você hoje pode não estar em risco, né, na atividade que você faz, que alguma pessoa faz. Não, isso pode acontecer daqui 2, 3 anos, mas vai acontecer. Então, se inteirar dessas possibilidades de requalificação são muito importantes. E, fundamentalmente, aproveitar as oportunidades. Nesse evento, nós estamos lançando diversos cursos novos, tá? Muito atualizados, né? Em parceria com as empresas. Estão dizendo, ou seja, como é que você vai utilizar hoje tecnologia e arrumar emprego rapidamente. São cursos curtos, né? Às vezes um curso de 3 meses, cursos mais longos são cursos de 6 meses, mas que assim, pela experiência nossa, a gente faz uma turma dessa e 85% sai empregado. Então assim, existe muita oportunidade de qualificação com vistas à geração de renda, né? Nesse evento, né? Maravilha, Cláudio. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouco sobre esse evento, a expectativa e também sobre esse setor que tem gerado aí muitas oportunidades, mas, é claro, é preciso se qualificar. Isso aí. Obrigado, Cláudio. Bom dia para você. Obrigado a vocês. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.